Fala galera, tô trazendo mais uma vez o conteúdo aqui para vocês nesse formato de videoaula, né? Trazendo exercícios, dois exercícios de aquecimento para vocês. Um é aquecimento de arremesso, que envolve arremesso de 3 ou 2 pontos, e o hábito de você dar o passe e correr para a cesta, né? Depois eu vou explicar direitinho. E um exercício que envolve drible, base de marcação e finalização, que também é um exercício de aquecimento. Eu trouxe daquele meu e-book que eu estou produzindo de exercícios, né? O book de exercícios que eu estou passando do físico para o digital, mas eu estou fazendo bem aos poucos mesmo, porque eu tenho outras prioridades agora, que é a parte do livro infantil, né? Ilustrado que eu estou produzindo, e mais as outras coisas do canal e as coisas do Instagram, né? As postagens do Instagram. Então é isso, vamos lá para o conteúdo. Bom, o primeiro exercício de aquecimento que eu trouxe é esse, né? Que é o catch and shot em trio. O receber e chutar, né? Você recebe e arremessa direto, sem dar drible, sem dar pausa, nem nada. Recebeu, chutou. Que é feito em trio e um quarto de quadra. Então você separa os garotos em trio, né? O time, né? Em trio e um quarto de quadra. Não tem problema você fazer com mais de 3, né? Que 3 você não deixa ninguém esperando de fora. Mas se tiver mais gente em quadra, tiver 20 atletas, 18 atletas, dá para você fazer uma das posições sendo a rotação. O cara chegou nessa posição, ele acabou de fazer o exercício, ele sai e o cara que estava na fila entra. Né? Então você separa eles em trio, mais ou menos nessa posição. Né? O objetivo desse exercício é trabalhar o chute de 3 e 2 pontos. Né? Você pode fazer eles posicionados ali para chutar de 3 ou de 2 pontos. Trabalhar o hábito de ir para o rebote, então o cara que vê o colega arremessando, ele criar o hábito de correr para o rebote, de fechar o rebote, e o cara que pegou o rebote ofensivo, pegar o rebote e criar o hábito de procurar, abrir para procurar o cara livre para o chute. Né? Então é um exercício bacana, é bem dinâmico, ninguém fica muito tempo parado, né, esperando, e é isso. Como eu falei, vocês vão colocar os atletas em um quarto de quadra, um deles na zona morta, ali na esquina, o outro ali mais ou menos entre a 45 e a parte central ali da linha de 3 pontos, e o outro no rebote, né? Então é um exercício cíclico que sempre um chuta e aí tem uma troca de posição, aí um rebote, e aí vocês vão entendendo a sequência, que é essa que eu coloquei aí, ó, que é rebote, passe para o outro que estava aberto, né? E a troca com quem chutou. Então, por exemplo, ó, olha aqui, o 1 ele vai chutar. Um chutou, o 3 pega o rebote e passa para o 2 e troca de posição com 1. Então, o 1 chutou, o 3 pega o rebote, passa para o 2 e troca de posição com 1. Agora a bola está com 2, o 1 no rebote e o 3 aberto. Aí o 2 vai chutar, o 1 pega o rebote, passa para o 3 e troca com o 2. Né? Então, ó, o 2 chutou, o 1 pegou o rebote, passa para o número 3 e troca com o 2. Aí o 3 recebe a bola, vai chutar, o 2 pega o rebote, passa para o 1 e troca com 3. Então vocês vão fazendo sempre essa troca. O cara que chutou, ele espera acontecer o rebote, espera acontecer o passe para fazer a troca. Né? Como eu falei, é um exercício dinâmico, o tempo inteiro eles têm que ficar pensando para quem que eles vão dar o passe, depois fica automático, né? Mas no início eles têm que pensar para quem que eles vão dar o passe, quem foi o cara que acabou de chutar, porque não dá para o cara chutar, pegar o rebote e receber de novo para o chute. Né? O cara que chutou agora ele vai para o rebote. E aí, ao passo que for ficando isso no automático, você pode acrescentar outros elementos, por exemplo, o corta-luz. Né? O cara que, por exemplo, deu o passe aqui no 2, ao invés dele simplesmente trocar, ele sobe, faz um corta-luz no 1 aqui e o 1 desce pedindo bola, né? Mesmo que ele não receba, porque o exercício é para chute. Mas mais para frente você pode acrescentar, por exemplo, o corta-luz aqui, o cara recebe e aí devolve de novo para o chute. E aí você vai criando em cima desse exercício. Esse é um exercício base que você vai criando em cima dele. Né? Se eles aprenderem a fazer isso no automático, já dá 5 minutos, 10 minutos, eles estão fazendo bem, sem errar, sem ter que pensar para quem vai passar a bola, aí você vai acrescentando outros elementos. Mas é um exercício bem bacana e que você está usando a quadra inteira com várias pessoas fazendo ao mesmo tempo. Não fica muita gente na fila, né? Que eu odeio treino que o cara fica muito tempo na fila. Então, quanto mais tempo o cara estiver treinando, melhor. E aí, como vocês podem ver nesse exercício aqui, ó, tem um trio fazendo nesse quarto de quadra aqui, um outro trio fazendo nesse um quarto de quadra, um outro trio fazendo nesse um quarto de quadra e um outro trio fazendo nesse quarto de um quadra. Então, aqui tem 3, 6, 9, 12. São 12 atletas, né? Um time de basquete com 12. Mas, se você tiver 15 garotos treinando, 16, 18 garotos treinando, você pode escolher uma das posições para fazer a troca. Então, por exemplo, o 6. O 6 ele vai, aí ele vai trocar aqui, pegar o rebote, depois ele vai arremessar. Quando ele voltar para essa posição, ele sai.
Então deixa uns dois aqui de fora, por exemplo, e aí sempre que chegar nessa posição e o cara finalizar todo o circuitinho aqui, aí ele sai, né, todo o ciclo, aí ele sai e aí o outro entra e vai revezando assim, e o cara não fica também muito tempo na fila. O legal é que quando você for acrescentar outros elementos, por exemplo, o corta-luz, você pode acrescentar o backdoor, você pode acrescentar, por exemplo, aquele corte em V que o cara finge que vai receber em cima e faz um V para usar o corta-luz e o corta-luz indireto, né? Porque o corta-luz direto é o que o cara faz o bloqueio no cara da bola e o corta-luz indireto é o cara que faz o bloqueio no cara que está sem a bola, né? Nesse caso aqui seria um corta-luz indireto. Mas nada impede você também criar um exercício desse, uma variante desse exercício, que o cara faça o bloqueio na bola. Né? É só você respeitar esse ciclo aqui do cara que chutou, espera pegar o rebote, e aí faz a troca com outro cara, né, após receber o passe. Daí vocês podem ir criando em cima desse exercício. O outro exercício que eu trouxe é esse daqui. Tá? Eu vi recentemente, quando eu fui lá assistir o treino do Cerrado, né, no vídeo que eu até postei recente, eu vi esse exercício aqui e achei bem bacana, porque ele envolve vários elementos, dá para fazer até antes do jogo, né, naqueles minutos de aquecimento, e é bacana porque você trabalha drible, trabalha troca de direção, as fintas, trabalha base de marcação e finalização com passe também. Então tem vários elementos e você usa uma meia quadra. Como é que funciona? Ele começa uma fila com bola e uma fila sem bola. A fila com bola vai fazer o drible, as trocas e o passe, e a fila sem bola vai fazer a base de marcação e a finalização, né? Pode até botar o backdoor aqui depois, que você pode acrescentar. Então, o cara da bola, ele sai driblando, faz 3 trocas aqui, pode ser troca de mão pela frente, por baixo da perna ou por trás das costas. Aí ele vem e faz mais 3 trocas aqui pela frente, por baixo das pernas ou por trás das costas. E, enquanto isso, esse cara está fazendo base de marcação até o cone, base de marcação até o cone. Então, repara aqui que essas 3 trocas, elas são basicamente para dar tempo desse cara chegar. Porque se esse cara fosse só driblando até o cone e chegasse aqui, ele ia ter que esperar muito tempo o cara aqui. Então, essas 3 trocas, você pode ver, se os caras eles estão fazendo isso muito rápido, você diminui para 2 trocas. Se esse cara está muito rápido, você diminui para uma troca. Então, você vai adaptando essas 3 trocas para ficar assim, certinho a hora que o cara chega aqui no cone e a hora que o outro cara chega aqui no cone. Porque na hora que o cara chega aqui no cone, os dois, né? O cara que estava fazendo base de marcação, ele vem e faz o contorno aqui, né? No caso lá, eles começaram fazendo esse contorno e depois eles faziam um backdoor, fingia que ia receber a bola em cima e cortava pro backdoor, e esse cara só dá o passe, né? Então, ele veio, fez drible, 3 trocas, passou a bola. Esse cara aqui fez a base de marcação e veio aqui para receber o passe e finalizar pelo meio. Aí é que eles faziam a finalização pelo meio, sem pegar na tabela, fazia a finalização pela esquerda, fazia a finalização pela direita usando a tabela. Então eles iam variando aqui os tipos de finalização. E aí você também, de novo, pode acrescentar outros elementos, tipo, esse cara dá um drible para cá, fingindo que vai dar o passe aqui, esse cara vem cortando reto aqui e desce direto no backdoor para receber esse passe aqui picado, já para entrar na passada da finalização. Então, é um exercício bem bacana que dá para vocês fazerem numa meia quadra com vários elementos e vários jogadores. E o bacana desse exercício é que, por exemplo, na hora que ele termina, o cara que finalizou, né, o cara que estava aqui, que fez a base de marcação e finalizou, ele pega o próprio rebote e vai para o final da fila com bola. E o cara que deu o passe, né, fez o drible e as trocas de direção, ele vai voltar por fora para não atrapalhar quem estiver fazendo exercício, né? Ó, não faça isso aqui, ó, atravessa o meio do exercício para ir para a fila. Nunca faça isso, eu dou porrada na galera que faz isso. Dá a volta, passa por fora, não atrapalha o exercício e vem para cá. Então repara que os atletas eles não precisam esperar o exercício de uma dupla acabar para sair o próximo, né? Tem o corredor de ida, né? Então esse aqui é o corredor de ida e aqui o corredor de volta. Então, os atletas eles vão saindo e finalizando, saindo e finalizando, saindo e finalizando, saindo e finalizando. E, então, o atleta, por exemplo, o cara chegou aqui, já pode sair o próximo, pode saindo um atrás do outro, também vira um exercício que o cara também não fica muito tempo esperando na fila. E isso, um dos critérios que eu gosto mais é esse, são exercícios que o cara não fica muito tempo na fila. É óbvio que, tipo, quais são os exercícios que eu posso fazer, ficar muito tempo na fila? São os exercícios de muita intensidade. Por exemplo, quando eu vou fazer um treino que eu acho que vai ser muito intenso,
Aí eu acrescento exercícios que o cara precise ficar mais tempo na fila, porque aí o tempo na fila é o tempo que o cara descansa. Então, digamos que eu vá fazer um exercício em quarteto, com espaçamento, o cara vai na transição, finalização, faz exercício de espaçamento, volta 2 contra 2 e vai de novo. Exercício de 3 ou 4 quadras. Então, esse exercício aí, o cara, enquanto eles estão fazendo, os outros estão na fila. Mas, nesse caso, o cara precisa ficar na fila ali descansando. Porque se for uma coisa cíclica nessa pegada, fica muito intenso porque eu quero, né? Então, a gente pode botar um exercício com mais fila. Então, o exercício é basicamente esse. São drible, troca, dá o passe. Base de marcação, vem e recebe a bola para finalização. O cara finalizou aqui, volta, pega o próprio rebote e vai para a fila oposta. Esse cara deu o passe aqui, ele vai por fora e vai para a fila. Lembrando sempre dos corredores de ida e dos corredores de volta. E aí você faz primeiro a bola de um lado e o outro sem bola, e depois você inverte para ter a finalização para os dois lados, né? Outra coisa é aqui, ó. Por exemplo, lembra sempre, se você vai driblar pro lado esquerdo aqui, né? O lado esquerdo de quem dribla, né? Então o cara tá aqui, ele vai driblar com a mão esquerda para cá e com a mão direita para cá. Lembrando sempre que essa definição é por conta do defensor, né? Que o defensor vai estar sempre entre o cara e a cesta, então normalmente ele vai estar nessa posição aqui entre o cara e a cesta. Então, se você vai driblar para esse lado aqui, você vai driblar com a mão esquerda, se vier driblar para esse lado, com a mão direita. Por isso que tem que ser trocas ímpares, né? E aí, tipo, se você faz 3 trocas aqui, você vê esquerda, né? Tá com a esquerda, aí você vai para a direita, depois para a esquerda e para a direita. Aí você consegue sair direitinho. Mas também não tem problema você fazer uma troca em número par, porque depois você só corrige, faz a troca direito e vai para o outro cone. Então, não vejo problema em fazer isso. Mas é uma coisa bacana que dá para você botar a intensidade sempre alta, dá para fazer variante, ó. O cara vem, recebe a bola aqui, dá um giro e finaliza curto do outro lado. Então tem uma infinidade de exercícios. Lembra sempre que quando você aprender um exercício, você pode adaptar sempre em cima dele, né? Adaptar para o número de atletas que você tem, para o nível de habilidade que você tem. Então é bacana essa questão de você conseguir sempre visualizar o exercício base e montar outras coisas em cima dele, né? E esse treino aqui que eu vi lá eu achei bem bacana, e eles estavam fazendo, era uma galera, eu não sei se era iniciante, mas eles não pareciam treinar muito tempo não, mas eles estavam fazendo direitinho, estava treinando certo todos os fundamentos, o professor estava corrigindo o tempo inteiro ali, então dá para você observar muita coisa também, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Eu vou tentar trazer mais esse tipo de conteúdo, né, que é para treinadores, mas também não impede de você ser atleta e estar aqui assistindo, porque é bom que você se mostre interessado, né? Mas eu queria, quando eu comecei a dar treino, ter mais desse tipo de conteúdo, né? Porque eu vejo muito desse conteúdo em inglês, eu tinha muita dificuldade em entender inglês, até tenho hoje em dia um pouco de dificuldade, dependendo de como o cara fala, de velocidade que o cara fala, eu ainda não consigo entender muitas coisas. Então, se eu tivesse um conteúdo desse em português, eu ia achar muito bacana quando eu estava começando a dar treino, né? Porque são exercícios que a gente pode usar no nosso dia a dia e ir adaptando, beleza? Então, curte, comenta, compartilha e valeu. Abraço.